Gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Próximo mês eu estou indo fazer um intercâmbio no Canadá. E eu quero contar como foi que surgiu a ideia de fazer um intercâmbio por lá. Tudo surgiu porque meu esposo começou a fazer um mestrado. E o coordenador do mestrado dele sugeriu para ele fazer um doutorado no Canadá. E aí ele começou a se animar, né, com a ideia, e começou a surgir a vontade da gente migrar para o Canadá e morar lá. No início eu fui bem relutante, né? Muito relutante, eu não queria. Se fosse só para fazer o mestrado ou o doutorado, eu super apoio. Tudo relacionado aos estudos eu super apoio. E a recíproca também é verdade, é a mesma, né? Ele também me apoia para tudo relacionado aos estudos. E aí eu disse, não, se for pra gente ir pro Canadá, para estudo, tudo bem, porque é um tempo curto, 2 anos, estourando assim 3, depois a gente volta. E aí tudo bem, a gente começou a pesquisar, começou a assistir vídeo no YouTube de pessoas que foram para estudar e acabaram ficando. E aí começou a surgir um interesse em ter essa experiência, né, de residir no Canadá. E aí começamos a nos mover em direção a esse novo plano, né? Então começamos a ver as possibilidades de não só ele estudar lá fora, mas eu também. Mas para isso eu preciso do inglês bom para entender, né? Para escrever também, para me comunicar lá, enfim. E aí surgiu essa ideia de eu ir na frente. Então eu tô indo agora no mês de setembro, primeiro, eu vou ficar lá 3 meses, conhecer a terra, né? Vou ficar lá 3 meses para aprimorar o meu inglês, porque se tudo der certo, ou eu ou ele vai para lá para fazer o mestrado ou o doutorado, e o inglês vai facilitar para trabalho, né? E também para estudo. Eu vou para a cidade de Toronto e volto provavelmente na primeira semana de dezembro. E aí a gente começou a fazer os nossos planos. Então, primeiro a gente precisa melhorar o inglês e ele vai melhorar o francês dele, né? Ele precisa dar uma melhorada no francês e eu no inglês. Então eu tô indo, vou passar um tempo lá e vou tentar gravar como é que vai ser, né, essa experiência, né, de estudo, de conhecer as pessoas, o lugar, o clima. Acredito que talvez não dê tempo de eu conhecer o inverno, né, que eu vou vir antes de começar realmente o inverno. Mas já vai ser uma excelente oportunidade de sentir o clima lá, né, já que eu tô indo no outono. Né? Na sombra. Gente, eu parei o carro aqui agora pra ficar melhor para conversar com vocês, né? Porque às vezes a gente fica preocupada com o trânsito e tudo mais. Então, eu acho que dá para se concentrar e falar melhor. Então, veja bem. Eu já fiz um intercâmbio antes, que foi na África do Sul, né? Eu passei um tempo lá, que foi uma experiência excelente, maravilhosa. O meu inglês melhorou muito, gente, muito. Mas ainda não tá legal, né? E a gente sabe que a gente precisa melhorar cada dia mais. Não tem como você dizer que um intercâmbio de 3 meses deixou você fluente. Esse cursinho que o pessoal vende dizendo que em 6 meses você vai falar fluente. Mentira, tudo isso mentira. Não tem condições de você ser fluente em tão pouco tempo. Tem sim como você desenrolar o básico do inglês para poder você se virar no lugar, né? Vamos dizer assim. Mas a gente precisa, sim, de uma dedicação, de tempo, de horas de estudo. Não é assim, estudar uma vez na semana,
quando der não, tem que sacrificar. Tem que sacrificar. E uma coisa interessante é que eu nunca me atentei a aprender o inglês. Eu nunca gostei, na verdade. Mas em 2019, se eu não me engano, em uma viagem que eu e meu esposo fizemos para Israel. E meu inglês era 000. Ele fala inglês e espanhol muito bem. Então, quando a gente estava lá, ele ficava traduzindo as coisas para mim. Mas eu percebia que ele perdia muito tempo da explicação dos tradutores, porque enquanto ele ia traduzir, as pessoas não paravam de explicar, porque ele estava traduzindo para mim. Então, ele estava perdendo muita informação importante, e eu também. E eu achei uma experiência fantástica e muito bonita ver as pessoas conversando um idioma no qual eu não entendia nada. E eu lembro que uma vez, ainda nessa viagem, eu estava no quarto do hotel e alguém da recepção ligou e eu atendi. E essa pessoa começou a falar comigo em inglês e eu fiquei muito nervosa, porque eu não sabia nem dizer que eu não entendia o inglês. Desligou aqui, superaquecido ele deu e escureceu. Gente, eu tive que parar aqui um pouquinho, porque descarregou aqui a bateria. E aí eu vou tentar dar continuidade, né? Como eu tava dizendo, quando eu tava no hotel, essa pessoa, alguém me ligou, não lembro se foi uma mulher, começou a falar inglês comigo. Eu fiquei muito nervosa, porque eu não sabia dizer que eu não tava entendendo. Eu não sabia dizer que eu não falava inglês. O básico eu não sabia dizer. E aí eu fiquei nervosa e desliguei o telefone e o meu esposo, ele tava no banho, né? E aí quando ele saiu, aí eu falei pra ele o que tinha acontecido. E, enfim, quando a gente desceu, a gente foi lá na recepção e meu esposo, enfim, desenrolou lá. Mas em várias situações em Israel, eu fiquei muito aflita por não saber me comunicar. Então eu dependia do Daniel 100%. Então às vezes eu pensava assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa e eu precisar de repente ir no médico e tal, e eu precisar falar, como é que eu vou fazer isso? Então eu percebi que foi uma viagem marcante, foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida, mas que eu sofria por conta do inglês que eu não sabia. E aí, quando eu ainda estava lá, eu disse assim, para mim mesma, né? Eu prometi para mim mesma, quando eu voltar, eu vou estudar inglês. E aí, quando voltou, passaram-se os dias e aquela animação dos estudos esfriou. E aí ele falou assim, ele ficou na minha cola e aí ele dizia assim, não, você tem que estudar, você tem que priorizar, já que você gosta de viajar e a gente tem expectativa de conhecer outros lugares, o inglês tem que ser uma prioridade, porque não porque é bonito falar inglês, é porque é uma necessidade para o nosso contexto, né? E aí ele ficou na minha cola, porque eu estava na época fazendo faculdade, tinha muita coisa para estudar, cuidar de casa, também era uma época que a gente estava envolvida na igreja, então a faculdade tomava muito do meu tempo, além das outras atividades que eu tinha em relação à organização da casa e tal, enfim, e da igreja também. E aí eu não queria trazer mais uma coisa para ocupar o pouco tempo que eu tinha, né? Mas enfim, conclusão, ele ficou no meu pé, e aí eu me matriculei no cursinho de inglês. Eu fiz no IAGE, primeiro eu fiz um período, né, no IAGE, foi um intensivão de 7 meses. Gente, foi muito difícil para mim, porque eu não entendia nada de inglês. Eu fui para uma turma que era iniciante, mas de iniciante só tinha eu. Eram umas 11 pessoas, se eu não me engano, e todos tinham já uma boa bagagem, na minha visão. Todos tinham uma boa bagagem, porque a aula era 100% em inglês e eles conseguiam entender os comandos do professor e conseguiam responder. Eu nem entendia e nem respondia, porque eu não estava também quase terminando a faculdade, com muita ansiedade, fazendo TCC, enfim, Olha, foi um período que a minha ansiedade foi lá para cima, né? Eu precisei até tomar medicamento, fazer acompanhamento, porque eu estava debaixo de muita pressão, principalmente por conta da universidade, né? Então eu estava debaixo de muita pressão e eu lembro que toda vez que eu ia para aula de inglês, quando eu... Um dia antes de ir para aula eu já tinha pesadelo, né? A minha ansiedade já começava a subir, então eu tinha pesadelos de como seria a aula, eu já sonhava com a aula.
acordava com muita dor de cabeça, ia para aula com muita dor, muita pressão na minha cabeça. Por conta do tempo, eu achava que não tinha estudado o suficiente, que eu não estava tendo tempo suficiente para estudar, que eu queria mais tempo e não tinha de onde tirar. E eu lembro que o meu esposo disse assim, você quer desistir? Você quer desistir? Porque ele via a minha aflição. Você quer desistir do curso de inglês? Eu disse, não, já comecei, eu quero terminar. Mas toda a aula que eu tinha, às vezes no intervalo, que a gente tinha intervalo de 15 minutos, eu ia no banheiro chorar. Mas esse choro era de dor. Dor porque eu tava com muita dor de cabeça. E se eu fosse te falar assim, de 0 a 10 quanto era? Eu acho que era 12. E as pessoas não viam o meu sofrimento, mas eu sentia e compartilhava com meu marido. Foi uma fase muito difícil, mas eu consegui concluir. Venci essa etapa e passei de nível, aí fui fazer outro nível de inglês, aí voltou o sofrimento de novo, porque era muito mais puxado, mais difícil. E aí eu não consegui concluir por conta da ansiedade. Eu acho que eu fiquei só uns 2 meses e aí surgiu a oportunidade de ir para a África do Sul, mas que aí eu posso falar em um outro vídeo, né? Então eu fui para a África do Sul, a primeira vez para aprimorar também o meu inglês. Os anos se passaram, né? Eu comecei a tentar estudar sozinha, sem curso e tal, mas é mais difícil. Depois eu fui para uma outra escola, né, de inglês também. Consegui concluir sem tanta dor emocional, porque eu já tinha terminado a faculdade, eu já não estava mais à frente de nenhum cargo da igreja, então já não tinha mais essa cobrança, né? Então eu estava mais livre, vamos dizer assim, mais disponível para os estudos e tal. E aí concluí, né, essa etapa. E aí passaram-se alguns anos, né? Estou eu aqui em Fortaleza, meu esposo fazendo mestrado e surgiu essa oportunidade, né? De aprimorar o inglês buscando o próximo rumo da nossa vida. Eu digo próximo rumo porque a gente sente que nós não vamos ficar em Fortaleza por muito tempo. A gente não sabe se serão 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, mas a gente sente que aqui não é o lugar que Deus vai nos plantar, né, por muito tempo. Então, qual é a ideia? O meu esposo está me incentivando a criar um canal no YouTube e postar conteúdo. Então, já que eu estou indo para o Canadá fazer esse intercâmbio, ele está me incentivando a postar conteúdo sobre esse tema, né? Mas que eu não iria ficar limitada nisso. Então, a ideia é dele. Então, a partir de hoje, eu vou me comprometer com vocês a compartilhar, né, essa preparação até o intercâmbio, né? Até isso acontecer enquanto eu estiver lá também. Então, se você tem interesse de me acompanhar nessa aventura, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha, né, para os seus amigos ou para as pessoas que você acredita que vai curtir esse conteúdo, tá bom? Então, tchau e até o próximo vídeo. Bye, bye!